Acompanha aí, Lucas. Ok, estou acompanhando. Tá. Alguns alunos me enviaram textos, tá? Eu vou trabalhar esse texto aqui com vocês, tá? Que é sobre o caminhos para ampliar a cobertura vacinal no Brasil, tá? Então, esse texto, eu quero que vocês acompanhem ele comigo para que nós possamos ver aqui como ele foi escrito, se ele está dentro do padrão das provas, né? E depois nós vamos fazer ele bem detalhado. Nós vamos ver esse detalhamento dele, tá? O tema, sendo caminhos para ampliar a cobertura vacinal do Brasil, eu já tenho que ter uma ideia dos meus, vamos dizer assim, das minhas palavras-chave que eu tenho que ter na introdução. Se eu coloco aqui caminhos, cobertura vacinal e Brasil, são as minhas palavras-chave que tem que estar aqui na minha introdução, tá? O título, deficitária cobertura vacinal no Brasil. Ok, ele está alinhando o meu título com o meu tema e com a minha tese, sem problema, está ok. Aí vamos lá. A primeira vacina no mundo foi criada pelo médico inglês, né? Ou por médico inglês, com o intuito de tornar as pessoas imunes à varíola. E só chegou ao território brasileiro em 1804. Só que ele trouxe uma contextualização histórica, está dentro do contexto, tá? Só que um detalhe aqui que eu tenho que tomar bastante cuidado. O que eu trouxer aqui em cima, ele tem que ser meu encerramento lá embaixo na minha conclusão. Depois nós vamos ver se ela fez esse link aí. Nos dias de hoje, no Brasil, o índice de vacinação está muito baixo, sendo necessário ampliar a cobertura vacinal. É uma problemática que está relacionada aos campos social e econômico. Ok, ela trouxe as ideias, ela trouxe a ideia aqui como um todo. E outro detalhe, ela já me deu aqui a tese dela bem formada, problemática, tá? E nos campos o quê? Social e econômico. Aí eu já começo a verificar o seguinte, quando eu trago social e econômico, eu já tenho aqui o meu projeto de texto dos parágrafos. Eu vou trabalhar o primeiro parágrafo com social e o segundo com econômico. E vamos ver agora a argumentação dela. Vou deixar as duas argumentações juntos aqui que eu consigo ver. Aí ela vai me trazer o seguinte. No âmbito social, a sociedade brasileira vem cada vez menos procurando a imunização contra certas doenças por acreditarem que faz mal. Porque tal doença nem existe mais e outras justificativas. O problema é que é necessário, pois, por exemplo, a poliomielite e o sarampo voltaram por falta de vacinação. Isso aconteceu por causa dos movimentos anti-vacinas. Ou seja, a resistência da população em se vacinar. Essa situação atual se assemelha à revolta da vacina ocorrida em 1924, na qual a população estava revoltada porque o governo impôs vacinação obrigatória. É perceptível a gravidade da situação, necessitando assim de uma solução. Quero discutir um pouquinho com vocês aqui agora. Lucas, Camila, Bruna, o que eu vejo aqui nesse meu contexto aqui do primeiro parágrafo de desenvolvimento? O que vocês acharam? Lucas? Oi, como assim, professora? Eu não entendi a pergunta. O que tu achou desse contexto? Ela argumentou bem, ela trouxe o exemplo, está dentro de acordo com o social? Eu achei que sim, tá? E o argumento a ideia da revolta da vacina, contextualizando o problema, tipo, como um problema que já aconteceu no passado e volta a acontecer agora. Sim, Eu isso achei é interessante. importante. Schubert? Schubert, Bruna? Estão sem voz as duas?
Bruna, Oi. o que tu achou? Achei legal. Não faria diferente. Ok. Só que eu quero que vocês vejam o seguinte agora. A Schubert acho que não está conseguindo o som. Uma coisa bem importante que eu vou marcar aqui para vocês, tá? É que eu estou cobrando bastante esse ano, é a crítica no final do parágrafo. E essa crítica, ela é importante. Quando ele coloca aqui, ó, é perceptível a gravidade da situação, necessitando assim de uma solução. Essa crítica, ela vem sendo importante nos parágrafos, porque ela já vai me dar o quê? Uma ideia do que eu estou concluindo, do que eu tenho que defender, ok? E é isso que eu vou trabalhar mais com vocês, ajudar mais vocês nesse sentido aí, que precisa ter essa crítica final. E aí ela vai trazer, além disso, tá? Além disso, o quesito econômico também é seriamente atingido nesse processo devido à baixa taxa de imunização no Brasil e, consequentemente, o ressurgimento de doenças. O Ministério da Saúde acaba destinando uma verba maior para tratar pessoas que são infectadas por tais enfermidades. Gastos a mais que poderiam ser evitados se todos tivessem a consciência que se vacinar é necessário. Segundo Mahatma Gandhi, as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Tá? Percebe-se que é necessário tecer caminhos para ampliar a cobertura vacinal no Brasil. Como eu falei para vocês, a crítica, vocês viram que nos dois parágrafos de desenvolvimento, ele encerrou com essa crítica. Essa crítica, ela é importante, ela tem que vir ali no texto, ok? E ela se tornou muito importante para fortalecer o meu texto. Vamos lá agora para a última situação, para a minha conclusão. É necessário, portanto, que o Ministério da Saúde promova campanhas conscientizadoras a respeito da importância da vacinação e saliente as consequências da falta dela, através das emissoras gratuitas de TV e das redes sociais. Ademais, deve também localizar as pessoas que possuem pendências vacinais, notificando a Secretaria de Saúde da cidade desse indivíduo, que procurará entrar em contato com ele. Tudo isso para que todo o esforço empregado para a criação da vacina do mundo pelo médico inglês, da criação da primeira vacina do mundo pelo médico inglês, para tornar as pessoas imunes à varíola, não tenha sido em vão. O que eu falei para vocês, ela encerrou aqui o parágrafo com para quê, né? Retomando o que ela falou lá em cima na introdução dela. Ok? Vamos ver agora o seguinte. Olha o que foi feito aqui, ó. Lá na introdução, houve uma demarcação. Primeiro, aqui a minha contextualização. Ok? Houve essa contextualização, ela foi bem marcada, bem colocada. Depois, houve o quê? Vamos dizer assim, a abordagem do meu tema. Após isso, ele tem a minha tese com a problemática e ele trouxe as duas ideias, o social e o econômico. Se vocês forem ver, está marcado social e econômico nos parágrafos, que é o retorno, que é o meu projeto de texto. Até eu estava hoje fazendo um material para aula e estava vendo essa situação o caso do projeto de texto em si, e está sendo muito cobrado nos principais concursos esse projeto de texto. O que eu trago lá na minha introdução, eu tenho que ser retomado nos parágrafos. E outra coisa muito importante, o meu argumento, que seria o roxo dos dois parágrafos aqui, ele tem que estar alinhado com a minha ideia, ok? Eu não posso colocar aqui uma coisa, né? Vamos dizer assim, no âmbito da padaria. Um exemplo, o âmbito da padaria. E eu vou falar aqui
que a padaria vai vender prego, martelo, serrote. Eu tô fugindo da minha coerência, ok? Eu não estou tendo coerência com o que eu estou falando. A mesma coisa aqui embaixo. Eu falar aqui que é o quesito da ferragem e eu começar que o pão francês ele é feito com água, eu não estou sendo coerente com aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Aqui o laranjinha, aqui é um amarelinho, ele vai trazer aqui a voz e o preto aqui, que eu estava falando para vocês, que seria a minha crítica a esse argumento, tá? Que eu estou fazendo ali. Seria uma crítica dizendo que não está bom e que tem que melhorar. Lucas, tranquilo? Professor, só uma dúvida. Sim, pode falar. No segundo parágrafo de argumentação ali, foi citado a frase do Mahatma Gandhi, né? Ok. Tipo, quando geralmente eu faço situação de algum autor, eu pego e tento escrever junto com a frase como ela se relaciona com o argumento do parágrafo. Só que aqui ela só largou a frase. Tipo, não tem problema fazer isso, então? É que o interessante é tu relacionar, né? Tu fazer essa relação da tua frase com o teu argumento, entendeu? Isso aí é importante. O que tu faz é o correto, é tu relacionar a tua frase com o argumento. Aí ele fecha. Aqui ela só pegou a frase e largou, entendeu? Ela teria que tentar fazer mais vamos dizer assim, uma ligação, né? Entre o argumento dela e a frase. Uhum. Tá certo. Só isso mesmo, obrigado. Bruna? Oi. Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Virgínia? Também tá tranquilo aqui. Conseguiu ver? Sim, consegui ver agora. Tem tudo, tá bem detalhado. Nós vamos fazer outro exemplo agora que vai mostrar o restante, tá? Uhum. Camila? Camila? Zambra? E aí, professor? Tá conseguindo ver tudo aí? Aham, tudo certo aqui, conseguindo ver. Então tá. Agora eu vou trazer para vocês aqui a parte que eu acho mais, assim, que trava um pouquinho, que seria a minha conclusão, tá? Eu posso fazer essa firula aqui, é necessário, portanto. O portanto é meu nexo conclusivo, né? E nunca esquecendo que eu tenho que trazer ministérios, tá? E o meu verbo sempre no quê? No imperativo. O Ministério da Saúde promova campanhas conscientizadoras a respeito da importância da vacinação. Outra coisa, sempre tomar cuidado. Campanhas conscientizadoras, se eu não detalhar ela, acaba ficando elemento nulo, tá? Então eu tenho que detalhar. Campanhas conscientizadoras a respeito da importância da vacinação, tá? Outro detalhe aqui, ela trouxe o meio modo, né, o que tem que ser feito e detalhou como é que eu vou chegar até isso. E também o que? Ela detalhou muito bem, deve também localizar as pessoas que possuem impedências vacinais. Isso aqui é uma situação o quê? Que eu consigo fazer, não é uma coisa impossível. Eu nunca posso pensar em coisas impossíveis, e sim em coisas que podem ser feitas, ok? E aqui ela encerrou, como eu falei para vocês, lá com a minha introdução, lá com a minha contextualização, tá? Aqui ela fez o fechamento retomando o que está lá, tá? Tranquilo até aqui? Já vou passar para o próximo exemplo. Quem tem perguntas pode perguntar antes. Tranquilo até aqui? Então, eu vou abrir agora o outro exemplo, tá? Que é bem interessante também ele. E ele traz também essas subdivisões que eu estou mostrando aqui para vocês, da mesma forma, essas marcações. E tendo essas marcações, eu consigo ver onde é que eu posso mudar, onde é que eu posso alterar, o que que eu posso trazer de diferente, tá?
Vamos lá, então. Esse aqui é um outro tema bem interessante para trabalhar, que seria sobre a educação financeira. Olha só, ele vai começar assim, ó. O tema seria a deficitária educação financeira em questão no Brasil. Palavras-chave: deficitária, educação financeira e Brasil. O filme Os Delírios de Consumo de Black Blonde retrata o cotidiano de uma mulher consumista que está cheia de dívidas, mostrando a importância de se estudar finanças. No Brasil, infelizmente, a educação financeira é bastante deficitária. É uma grave problemática que está relacionada aos campos cultural e econômico. Eu vou comentar depois quando está marcado, tá? No quesito cultural, a sociedade brasileira está em um país capitalista e, em virtude disso, é consumista, querendo sempre comprar alguma coisa nova. Nos dias de hoje, é comum ver as pessoas todo ano comprando um celular novo, alimentando o seu ego consumidor. Entretanto, comportamentos como esse influenciam as pessoas ao seu redor, principalmente os filhos, contribuindo com seu sucesso ou fracasso financeiro, pois eles observam e registram em suas mentes o comportamento para com o dinheiro. Isso pode estar expresso na frase de Benjamin Franklin: cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. É uma problemática que carece de solução. Além disso, o âmbito econômico também é seriamente atingido pela deficitária educação financeira no Brasil. Quando alguém gasta dinheiro compulsivamente, sem pensar além de demonstrar zero conhecimento na área das finanças, está afetando gravemente a economia do país. Isso porque começará a acumular dívidas por não conseguir pagar as parcelas, os boletos, entre outros. Isso acaba gerando um transtorno absurdo que poderia ser evitado com uma boa política financeira. Conforme Natasha Munson, o dinheiro, assim como as emoções, é algo que você precisa controlar para manter sua vida no caminho certo. É uma situação preocupante que necessita de solução. É necessário, portanto, que o Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação, imponha na grade curricular de todas as escolas do Brasil aulas sobre educação financeira, através de palestras com consultores financeiros, de jogos, de filmes institucionais, com o intuito de despertar nos jovens, principalmente, a inteligência monetária e para que o cotidiano da mulher do filme Os Delírios de Consumo de Black Blonde não seja ou deixe de ser o de muitas pessoas. Comentário de vocês? Lucas? Eu achei muito bom o texto. Tipo, só no segundo parágrafo que ela usou de novo a citação de uma frase de algum autor. Aí o senhor disse que era para usar a citação em alguns parágrafos e no outro buscar alguma outra forma de reforçar o argumento. Mas Isso. tirando isso, eu achei... Isso. Assim, ó, tem alguns errinhos, né, que tem que ser arrumados, lapidados, né? Ela usou duas citações. Não é bom, entendeu? Se eu não tenho por onde sair, vai assim mesmo, entendeu? Mas se eu tenho um livro, um filme, uma série, alguma coisa assim, eu posso jogar aqui, sem problema, tá? Bruna? No segundo parágrafo de desenvolvimento, não seria mais adequado dizer que é do campo social? Não, é primeiro. O primeiro? Primeiro. Ela botou... É isso aí que eu quis mostrar para vocês, tá? Se vocês forem ler aqui, ele parece muito mais social, entendeu? Da sociedade, agindo e não cultura. Apesar que já está também na cultura essa aquisição de muita coisa, não é? Já vem dos nossos antepassados. Ela, vamos dizer assim, ela transita entre os dois. Mas eu utilizaria o social, que ele tem muito mais força, entendeu? Tá, mas não chega a perder ponto por isso, né? Não, não. Aqui não. Mas eu só, assim, ó, eu não posso colocar aqui, ó. Tipo, ela falou aqui do cultural, tudo bem, já é uma cultura comprar, trocar, entendeu? Mas se ela colocasse aqui, em vez de colocar cultural ou social, que estaria dentro disso aqui, ela colocasse um psicológico.
Aí sim, aí daria problema grave na redação. Uhum. Porque daí eu não tenho coerência do que eu argumentei com o que eu coloquei lá como ideia força. Virgínia? Eu não sei se eu tinha lido errado alguma coisa, tipo, na conclusão, tem uma frase que eu acho que poderia juntar ela ali. Sim, tem. Tem alguns erros. Aqui, Do, ela deixou aqui, faltou vírgula, está muito longa. Eu posso tipo, de arrumar. jogos e filmes institucionais. De Sim. jogos e filmes institucionais. Aí fica melhor, tá? Zambra? Eu gostei da redação, só que eu acho que tem alguns erros, por exemplo, assim, que eu pude notar bem nítido que falta alguns conectivos nos inícios das frases, no meio do parágrafo. Isso. Eu não sei se a introdução está dentro do número de linhas, mas aí está em 4 linhas só, né? É assim, E ó. essa questão da conclusão também. Não se preocupa tanto com o número de linhas, entendeu? O número de linhas ele é importante até certo ponto. Eu tenho que me preocupar, antes dos números de linhas, trazer na introdução os 4 itens, entendeu? Eu tenho que trazer a contextualização, o tema, as ideias e a tese. Se eu conseguir escrever com 4 linhas, 5 linhas, está show. Então, eu dou uma base para vocês de 5 a 6, entendeu? Mas se eu colocar 4, eu trouxe todas as situações de uma maneira bem clara e certa, sem problema. Entendeu? Entendi, beleza. Schubert? Consegui agora, senhor. Daí, alguma observação? Eu ia falar isso dos conectivos e achei as frases muito grandes, tipo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento ali. Pode ser reduzido. A explicação foi quase toda em um período. Eu estava fazendo hoje 2 aulas lá para o cursinho, lá para a plataforma, né? Que uma é só com conectores e a outra é só com erros de português. E assim, mostrando para vocês os principais conectores e como utilizá-los. E ficou bem legal, tá bem legal mesmo. Vamos lá então, vamos ver como é que ficou agora a marcação. Olha só. Lá na minha... Viu, Zambra? Aqui dá para ver os itens bem marcados e de uma forma bem rápida. Uma coisa que eu quero que vocês cuidem é o seguinte, deixar bem claro o que vocês vão trabalhar. Eu não posso deixar o corretor com dúvida o que vai ser trabalhado, porque isso aí acaba prejudicando o texto de vocês. Dessa forma, vocês vão estar o quê? Trazendo o projeto de texto e trabalhando ele, desmembrando ele. Isso aí é importantíssimo, tá? Ali ela trouxe o filme, tranquilo, como a contextualização dela. O tema está bem marcado. O infelizmente já é um reforço de tese, tá? Que ela vai dizer que é uma grave problemática. Show de bola, ela marcou muito bem ali. Outro detalhe, quando eu trago cultural e econômico, eu estou retomando eles lá embaixo, cultural e econômico, tá certinho. O argumento está bem feito. E ela trouxe o exemplo para segurar, tá? O fechamento o que me preocupa muito é esses fechamentos de parágrafo aqui, a crítica, tá? Eu tenho que ter esse fechamento porque o meu desenvolvimento ele é composto de uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão dele. Então, eu fazendo isso, eu tendo a minha introdução lá com a ideia força e a minha conclusão com a crítica, ele fica completo, tá? E o corretor vai me dar a nota máxima. Eu senti falta nos parágrafos, isso aí depois a gente vai ver fora os conectores, a gente chama também de operadores argumentativos. Algum adjetivo, algum advérbio que comprove a minha tese, que jogue em cima da minha tese para confirmar ela, tá? E lá na minha conclusão, se vocês forem ver, ela trouxe todos os itens, o Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação. Isso aqui é importante. Muita gente diz, eu preciso ter dois agentes para resolver porque eu tenho 2 problemas. Não é necessário. Eu tenho que ter um agente e os itens completos.
Eu posso colocar 2 agentes, como é colocado aqui, ó. Funciona muito bem dessa forma, tá? E utiliza-se os ministérios. Não utilize Estado, não utilize governo, porque ele pode, é muito amplo, ele pode dar um bugzinho aí. Então, use os ministérios. O verbo no imperativo, imponha, através, tá? Essas palavras-chave, o corretor vai procurar e já vai achando e vai completando a solução de vocês, tá? E retomar o que foi falado lá em cima na contextualização, ok? Lucas, perguntas? Não, tá ok. Entenderam aí, sem problema? Aham. Tu não me mandou texto, né? Eu? É, Eu mandei pro senhor no WhatsApp. no WhatsApp? Eu mandei. Hoje, foi ontem de tarde. Tá, eu vi lá. Seguinte, eu vou te chamar aí no final de semana para nós bater um papo sobre o texto, tá? A mesma coisa a Virgínia. Tá, Tá. Virgínia? Uhum. Porque assim, ó, antes de expor o texto de vocês, nós precisamos ajeitar algumas coisas. Eu quero que vocês peguem os textos de vocês e joguem em cima desse aqui para ver se vocês estão casando com os itens desses aqui, entenderam? Então, eu tenho uma dúvida, tipo, na conclusão eu posso colocar de novo o filme ou o repertório que eu usar como retomada? Como contextualização, É, pode. Tu tem que trazer ele lá no final. Fazer essa pequena crítica ao filme ou comparação, entendeu? Tu tem que dizer ali como está aqui, ó, para que o que ocorreu naquela situação não volte novamente. Acho que eu não trabalhei com você sobre o texto da pandemia, né, do coronavírus, porque ali o pessoal trouxe muito lá, iniciou com a gripe espanhola ou a peste negra, né, e concluiu ele ali embaixo com isso aí, para que não ocorra mais situações como a gripe espanhola, ou que a peste negra seja um grande exemplo para não morrer muitas pessoas. Isso aí vamos dizer assim, eu vou tramar o meu texto. Funciona muito bem. Bruna? Tá tranquilo. Bruna, me responde uma coisa, Bruna. Fale. Tu tá corrigindo as redações daquele bando da tua turma? Ai, senhor, por quê? Eu tô sabendo. Na verdade, eles me perguntam. Eu acho que eles acham que eu sou professora, mas tá tudo bem. Então tu cobra isso aqui deles, viu? Eu anoto, daí eu passo pra eles. Se eles mudarem, se eles não mudam, aí é coisa deles. Muito bom, Bruna, muito bom. Camila? Tudo certo, senhor. Tá fazendo? Eu não cheguei a ver o teu texto ainda. Eu vou ver ele amanhã e te chamo, tá? Tá. Aquele texto ali é para... É o da doação de órgãos. Tá. Vocês já fizeram o texto dos maus tratos? Sim, mandei hoje. Aquele ali é legal para falar, não é? Aham. Tá, esse aí eu vou liberar para o pessoal ali no grupo para fazerem, viu, Virgínia? Lucas, tá bom. maus tratos contra animais. Tu te lembra desse texto, né, Lucas? Eu lembro. Aham. É um texto tranquilo, só que eu tenho que tomar alguns cuidados ali na hora de escrever. Tá, amores? Toda quinta-feira eu vou fazer essas correções, tá? Então, assim, ó, eu peço para vocês, eu vou chamar o Lucas, a Virgínia, a Camila, para nós conversarmos sobre os textos, tá? Outro detalhe bem importante, assim, ó, eu quero ver segunda-feira eu já coloco o texto para a próxima quinta. A minha intenção é que vocês façam e me enviem antes esse texto, para que eu possa já corrigir alguma coisa com vocês, para quando colocar aqui, não ir no supetão, entendeu? É que vocês já tenham uma noção do texto. O
senhor quer que a gente envie escrito ou digitado? O melhor para mim é digitado, porque daí eu consigo fazer essas marcações, entendeu? Aham, tá certo. E vocês vão ver, com o tempo, vocês já vão começar a fazer essas marcações dentro do texto de vocês. Porque quando vocês fazem a marcação, vocês conseguem ver esses itens que é cobrado. Isso aí é importantíssimo, tá? Ok. Tranquilo? Alguém mais quer Sim, fazer alguma perguntinha? Estou à eu disposição. quero, senhor. Pode falar. No primeiro parágrafo de desenvolvimento ali, o Zamo tinha me dito que o senhor disse para não começar com em primeiro lugar ou primeiramente, Isso. assim. Eu vou Pode comentar. começar direto. Começa direto. Até eu estou fazendo uns videozinhos de dicas, né, que eu vou postando para vocês. Eu tô pegando vários textos com a priori. Não se usa a priori. A priori não é primeiramente, não é em primeiro lugar. Aham. Então, o pessoal está usando isso aí, está usando errado. Muita gente usa primeiramente, em primeiro lugar. Não é bom. Parece que tu está dando um destaque àquele primeiro parágrafo e está nem dando bola para o segundo, entendeu? Aham. Eu vi sobre colocar, tipo, em primeira análise, para não ter isso. Pode ser em primeira análise, por outro lado, entendeu? Aham. Aí funciona legal. Tá. Obrigado, senhor. Virgínia? Tá tudo certo, eu acho. Não sei se eu tenho alguma nota. Eu acho que antes eu tava usando isso daí em primeiro lugar também na redação. Tu Eu só tá, coloquei. tu só Eu tá, coloquei. tu só Eu tá coloquei. ouvindo. Hã? Só tá ouvindo as observações, né? Sim. Eu, Então, tipo, eu escuto primeiro para colocar em prática depois, porque senão eu não consigo. não, mas isso aí é importante. É ouvir primeiro, pegar as orientações para depois fazer. Porque muita gente, assim, ó, quer fazer direto, quer fazer correndo. Não funciona assim. É uma técnica, eu preciso saber o que eu preciso colocar em cada situação. E se vocês forem ver uma receitinha de bolo, colocou ali, a nota vai ser ótima. E trazendo, claro, cuidando desses erros, português, vírgula, e argumentando legal, tá? Para mim também é meio difícil de mudar a minha estrutura do texto que eu estava usando antes também, tipo, mesmo estando errado. Ainda está sendo meio difícil de conseguir Isso aí melhorar ele. isso aí é uma problemática que eu vejo muito com o aluno. Ele aprende de uma forma e não quer mudar. Eu já tive vários alunos que escreviam o primeiro parágrafo, vamos dizer assim, positivo e o segundo negativo e definia lá na conclusão. Não é assim, não funciona assim. Então, para tirar isso é complicado mesmo. É treino, é fazer uma vez por semana, é escrever, é buscar, é correr atrás. Ok, meus amores? Tranquilo? Senhor, posso perguntar Oi. uma última coisa? Pode. O que o senhor acha de fazer nos desenvolvimentos causa e consequência, ou coisa assim? Porque normalmente eu uso só causa, né? Sim. Como é que funciona a causa-consequência? Pode ser feito? Pode. Em vez de tu marcar ali em cima as duas ideias, tu vai marcar o quê? Que existe causas e consequências para aquela problemática. Aí tu vai fazer Uhum. o primeiro parágrafo de causa, né? E o segundo de consequência. E aí tu vai dar a solução lá embaixo. E aí eu posso colocar, tipo, o âmbito, falar que, tipo, Não, a aí causa vem do não. cultural, não? Não, aí tu vai usar causa-consequência como as tuas ideias. Tá. Isso mesmo. O primeiro parágrafo tu vai falar que tal situação vem sendo causada por isso, né? Uhum. Lá em cima tu vai colocar, ele apresenta causas e consequências. Aí a primeira causa, bababá, e no segundo parágrafo, tendo como consequência, e vai embora. Tá. Uhum, entendi, obrigada. Tem vários alunos que trabalham com causa e consequência. Só que eu tenho que ter bem claro isso aí, entendeu? Demonstrar ali que eu vou trabalhar com causa e consequência. Porque se eu for misturar causa e consequência com social e cultural, eu já tenho 4 ideias. Aí já vai confundir. Aham, obrigada. Tranquilo. Ok, pessoal? Hein, senhor? Oi. Última coisa.
Não, eu É não vou, melhor eu falar eu não vou te campo pagar essa social, redação. cultural. Tá, não tem problema. É melhor eu falar campo social, cultural, econômico, ou eu, na introdução, já dar uma especificada no que eu vou dizer no desenvolvimento? Assim, Bruna, depende como tu se sente bem. O Lucas, ano passado, ele viu isso aí. Eu começo trabalhando com essas pequenas palavrinhas, social, cultural, econômico, e depois eu mando vocês, se vocês querem alterar, pode alterar, entendeu? Puxar ideias maiores, mas elas têm que ser colocadas na introdução e depois uma em cada parágrafo e defender ela. O que acontece? Tem alunos que não conseguem se adaptar. Já como eu tenho alunos que já estão fazendo isso, entendeu? Depende muito Pois é, eu pensei em começar a fazer logo, porque depois que eu acostumar com social e cultural, não vou tirar mais isso. Não, depende de ti, entendeu? Pode ser feito, pode ser feito. Não tem problema nenhum. Tu nunca pode esquecer que tu tem que ter duas ideias, tá? E essas duas ideias têm que estar lá na introdução e uma em cada parágrafo, tá? Como tu vai trazer ela, é o que tu se sentir melhor. É tipo assim, tu não pode se sentir mal escrevendo. Tem que ser o quê? Tranquilinha, tá? Tá. E dá para usar isso, tipo, resumir os argumentos, que nem a Bruna disse, e aí colocar no final que eles são dos âmbitos tal e tal. Tá, é assim, ó. Quando tu não pode, vamos dizer assim, tu vai dizer para mim que em vez de usar político e econômico, tu vai dizer para mim lá na introdução que o Brasil vem sofrendo graves repercussões políticas e o indigesto sistema financeiro problemático. Então, em vez de tu usar político e econômico, tu está usando ideias maiores, tá? Ele tem que vir dessa forma. Quando tu trouxer nos parágrafos, ele tem que vir essas mesmas palavras. Tu não pode mudar para econômico, tu entendeu? Senão, o corretor não vai achar tuas ideias. Eu dizia muito para os guris o seguinte: eu entendo o que tu quer dizer. O problema é o seguinte: tu está arriscando dar alguma situação. Por isso que eu falo, o corretor é burro. Tem que ser bem claro para ele. Tá aqui, tá aqui. Entendeu? Para ele ter esse casamento e tu não perder nota no projeto de texto. Mais perguntas, amores? Uma boa noite para vocês aí. Descansem, estudem, tá? Amanhã o pessoal do colégio eu vou fazer no Zoom também sobre a parte de morfologia, tá? Tranquila, Bruna, Camila, Lucas, Virgínia? Tá bom, senhor. Tá bom. Uma boa noite. Tranquilo. Uma boa noite aí para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite.